Oi, meus amigos, tudo bom? Gostaria de dar um testemunho aqui sobre algumas experiências que eu já tive com o mundo espiritual, desde minha jornada, né? De criança até minha conversão real em 2012. Né? Hoje eu vou estar falando sobre uma experiência que eu tinha quando eu era um garoto bem jovem, na faixa de uns 12 a 16 anos, não, uns 14 a 16 anos mais ou menos. Eu comecei a me envolver com alguns amigos que me ofereciam drogas como essas loló, essas inaláveis, sabe? Essas drogas que muitas pessoas usam nas festas, no carnaval, e a gente usava essas drogas inaláveis. Nós usávamos solventes, eu não vou lembrar o nome, clorofórmio, resina, a gente inalava essas coisas para dar um barato, né? Você inalava ali um pouquinho, dava um barulhinho na cabeça, dava um negocinho assim, né? E a gente, muito criança, queria curtir, achava que aquilo era legal. E tive uma experiência, assim, duas experiências, na verdade, muito fortes. Quando eu comecei a inalar essas coisas com mais frequência, nós íamos pro último andar do prédio de um amigo meu, às vezes vários rapazes, né? E ficávamos cada um inalando sua droga ali. Inalando, 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 respirando aquilo. E muito, muito, muito sem parar, né? Direto. E eu lembro que algumas vezes, depois de inalar bastante assim, eu entrava em uma espécie de transe, né? Que meus amigos que viam, falavam que eu ficava tipo socando o ar, meio que gritando assim e tal, completamente fora de si, alterado, né? Em outro lugar. E eu via meus amigos de vez em quando assim também, alguns deles. Eles entravam nessa espécie desse transe. Aí, quando eu entrava nesse transe, eu lembro que eu saía dessa dimensão. E eu sentia seres, como se fossem formiguinhas, insetos, seres com uma voz muito metálica, uma coisa muito, muito estranha. E um pouco antes de eu entrar nesse processo de transe, eu ouvia algumas vozes falando: entramos, conseguimos entrar, algo assim. E logo eu ficava em um lugar completamente negro, sem luz alguma, e ficava apanhando dessas criaturas que entraram em mim. Ficava apanhando, como aquele lance de fazer ciranda. Elas faziam uma ciranda em mim, né? Existem até palavras bíblicas do diabo cirandar, né? É bem isso que aconteceu. Faziam cirandas e me batiam, e era uma dor muito intensa, era um pavor muito grande, porque ali era como se eu não estivesse entendendo nada. Não entendia nada, não tinha noção de mundo espiritual, de nada. Então, mas ali eu falava: caramba, isso foi uma experiência espiritual, o que foi isso e tal. Mas achava que era loucura, não sei o que, né? Hoje eu tenho um discernimento que essa droga
foi a porta de entrada para esses demônios, seres, e que ao entrar, eles tornaram minha alma cativa, né? Eu não posso afirmar se minha alma chegou a sair do corpo por um período e eu apanhei deles fora do corpo, alguma coisa assim, ou se eles já me pegaram dentro do meu próprio corpo e me tornaram cativo, minha alma cativa dentro do meu próprio corpo, né? E hoje é o entendimento que eu tenho. E toda vez que eu usava essa droga, assim, depois de 1, 2 horas ali usando, eu tinha essa experiência que era como se eu quase tivesse ido embora. E tiveram algumas que demoraram a voltar. Segundos, minutos, que lá um segundo parecia uma eternidade. E eu me lembro de, depois de ter voltado, eu falei, não, vou parar com isso. Aí sentei assim, fumei um cigarro, falei, meu, isso aí foi uma coisa de espiritual que aconteceu comigo, cara. Eu preciso agradecer a Deus, porque foi uma coisa muito estranha. Parece que eu não ia voltar, eu tava num lugar ruim. Eu chamei meus familiares, meus pais e tal. Muito estranho, né? Então, Deus sempre me mostrou que a partir do momento que você dá uma porta, uma legalidade, uma porta de entrada, o diabo entra mesmo. Ele não é como o Espírito Santo que pede para entrar através do seu clamor, da sua adoração, do seu amor, né? Ele é assim, vacilou, ele pega. E o auge dessa experiência mesmo foi uma experiência que eu já considero uma EQM. Aquela de experiência quase morte, né? Por quê? Eu tava numa festa, garoto também, 15 e pouco, 16 anos. Entrei e queria ficar doidão na festa pra, né, curtir, que essa era a curtição de todo mundo, né? E comecei eu e meus amigos falaram assim, ó, vamos pro banheiro que lá a gente inala isso e fica doido. Aí eu tomei as coisas deles, meio que à força, assim, me tranquei no banheiro e falei, vocês vão esperar aí fora que eu vou me drogar aqui, né? Achando aquilo o máximo. Aí peguei lá os ingredientes lá e tal, e fiquei inalando com muita vontade, sabe? Muito. Essa vez foi que eu inalei com mais vontade mesmo, que eu queria ficar alterado pra ir pra festa alterado, pra ficar alteradão mesmo. E nessa vez eu inalei com muita vontade, muitos minutos. E não tirava o trem da boca, não. Aí de repente, assim, então eu acordei num lugar todo branco. Eu acordei num lugar todo branco, um lugar sinistro. E assim, todo claro, sabe? Não tinha parede, não tinha chão. Era um lugar branco, eu em volta daquele branco. Aí eu falei, meu, o que é isso? Aí na hora eu falei, morri. Tive essa intuição, morri. Aí me veio outra intuição, nossa, Deus existe. Porque eu estava vivo depois da morte, isso é uma obra de Deus. Qualquer coisa que fosse metafísico seria de um criador. Então eu falei, poxa, eu tô aqui em espírito, aqui, minha alma, não sei o que tá acontecendo, e eu tô vivo depois da morte, ferrou. E comecei a ter esse entendimento. Aí me deu um insight que foi muito apavorante, que foi assim, nossa, a eternidade vai ser isso aqui, a minha eternidade vai ser isso aqui. Foi apavorante, eu fiquei apavorado. Porque o que me doeu foi, nossa, eu nunca vou ver pessoa, e não vou ver meus familiares, minha mãe, comecei a falar com minha mãe e tal. E a sensação da solidão foi muito apavorante. Só que o mais apavorante era que eu tava ali nessa, como se fosse antessala, não sei, mas talvez esperando para descer, porque as minhas atitudes não estavam sendo boas. Então, pior do que tudo aquilo que eu já estava vendo, aquele local branco, muita luz, eu ainda pensei assim, poxa, Deus, me desculpa, eu não sabia que isso existia.
né? Então eu vacilei, fiquei aqui com droga, com tudo. E talvez eu tenha pedido mais uma chance, eu não me lembro se eu pedi mais uma chance. Talvez eu tenha pedido para voltar, ou o meu pavor foi, meu Deus, eu quero voltar, algo assim. E Deus me permitiu voltar. E eu voltei naquele banheiro, eu tava me drogando. Aí quando eu voltei, eu tava ainda muito apavorado. Eu ainda comecei a chutar a porta, porque eu não vi que tava destrancado, eu tava muito apavorado. Foi uma experiência muito traumatizante. Eu não conseguia entender muitas coisas, sabe? E essa experiência eu classifico, talvez eu tenha tido uma EQM, ou talvez eu tenha ficado cativo dentro da minha alma, assim, de uma forma muito estranha, muito aterrorizante. Mas eu senti que foi uma EQM, porque eu acho que talvez eu tenha ido, porque eu peguei muito pesado. Eu acho que eu tive alguma parada respiratória, alguma coisa assim. E foi isso, né? E essas experiências assim, elas aconteciam frequentemente até eu largar, de fato, drogas, né? Agora, mas eu já fumei maconha e outras drogas e também tinha experiências sinistras, extrasensoriais, mas não como essas, porque essas envolviam ah, uma debilidade do corpo muito, muito forte, né? Uma possível morte, que essas drogas são muito perigosas, né? Então aconselho você que está aí, se afaste de droga. Isso aí realmente é do demônio. Não tem nada de positivo nisso. Qualquer coisa que te altera, qualquer coisa com a substância assim, ela é a porta de entrada para demônios. Não vale a pena. E é isso. Então assim, as minhas experiências com drogas foram sempre assim. Sempre assim. E claro, já bebi, fiquei bêbado, etc. E aquela história, quando eu exagerava, eu percebia que dava realmente uma brecha pro demônio mesmo ali, sabe? Não vou aqui dizer que, beber um vinho, beber um negócio. Não acredito que não tem o menor problema tomar uma taça de vinho, né? Jesus estava no casamento, transformou água em vinho para os convidados e bebeu e etc. Né? Tem um provérbio, um dizer de Salomão, se eu não me engano: dê vinho aos que sofrem, para que esqueçam sua miséria, porém não convém aos reis beber vinho, para que não se esqueçam do povo e de suas tarefas, algo assim. Mas é bem isso aí mesmo, né? Então nós devemos vigiar, orar, andar com Deus, cabeça positiva, focada em Cristo, na salvação. Então essas aí foram as minhas experiências com drogas. Fiquem com Deus, um abraço.